Quando uma empresa entra em crise, tipo, quando precisa cortar gastos para ontem, tem um padrão bem claro no mundo corporativo. Uhum, a gente sabe bem qual é. Pois é, o orçamento de recursos humanos quase sempre é o primeiro a ir para o ralo. E isso gera um questionamento imediato. Com certeza. Quer dizer, o departamento que cuida do ativo, que na teoria é o mais valioso de qualquer negócio, as pessoas, não deveria ser o último a perder grana? Faz todo sentido pensar assim. Beleza, vamos desvendar isso, porque a resposta para esse paradoxo não está na crueldade do mercado, mas sim numa lacuna bem sistêmica de competência. É um ponto de partida fascinante, porque isso expõe uma ferida bem aberta nas organizações hoje em dia. Sem dúvida. A percepção geral, e olha, muitas vezes justificada pelos dados, é que o RH ainda opera quase que só como um centro de custos, focado ali em conformidade, sabe? Aquela coisa burocrática. Exato, e não como um parceiro estratégico que gera aquele retorno financeiro tangível. Então, em momentos de crise, a matemática é simples. Centros de custos são enxugados. E é exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje foca nos pontos centrais de um documento super revelador chamado 6 benefícios da competência em estratégia. A nossa missão aqui é dissecar essa transição que o RH tenta fazer. E muitas vezes falha, né? Pois é, muitas vezes falha. Aquela ideia de sair de um departamento puramente administrativo para virar uma força estratégica real no negócio. E para quem acompanha a gente, é bom lembrar que isso não é papo só para a galera de RH. De jeito nenhum. A competência estratégica do RH, ela dita o ritmo de toda a empresa. Total. Afeta líderes que precisam montar equipes complexas, determina como o desempenho é medido e, no fim das contas, molda a cultura que todo mundo vivencia no dia a dia, né? Exatamente. Entender o RH é entender como o poder flui na empresa moderna. Se a estratégia de pessoas falha, a execução do negócio invariavelmente tropeça junto. Bom, isso cria uma base legal para a nossa conversa. Mas antes da gente investigar por que essa transição dá tão errada, a gente precisa entender o objetivo final. O cenário ideal? Isso. Porque pensa num cenário onde o RH paga todo mundo em dia, gerencia férias perfeitamente, não erra um cálculo. A gente tenderia a achar que essa excelência operacional garante a eles um lugar na mesa de decisões, certo? É uma suposição super comum. Mas, na real, acontece exatamente o oposto. Sério. Sim. Atingir a perfeição administrativa não eleva o RH ao status de estrategista. Só coloca um rótulo neles de tipo função de conformidade. É o mínimo esperado, sabe? Entendi. Faz sentido. O material que a gente está analisando pinta um quadro bem diferente sobre o que é excelência de verdade. O pilar central é o alinhamento. O trabalho do RH precisa estar ligado à estratégia geral do negócio de um jeito muito explícito. Tá, então vamos traduzir isso para algo prático. Digamos que uma empresa de tecnologia decide que a meta global é expandir agressivamente para a inteligência artificial. O papel do RH estratégico não é só abrir vaga no LinkedIn e contratar programador, né? Definitivamente não. É construir toda a arquitetura para viabilizar essa expansão. Eles têm que ser tipo o GPS de um navio corporativo, em vez de ser só a equipe que fica tapando buraco no casco quando entra água. Adorei essa analogia. O que é fascinante aqui é que o foco sai do fazer administrativo para o capacitar estratégico. E quando isso acontece, o que muda? O documento destaca que, quando esse alinhamento rola, o RH finalmente ganha o tão sonhado assento no conselho ou no comitê executivo, o famoso EXCO. Onde a mágica acontece. Exato. Nesse nível, o diretor de RH para de só receber ordens de cima, tipo, contrata fulano ou demite ciclano, e passa a co-criar o futuro da empresa junto com o CEO. Só que o grande desafio é provar que merecem essa cadeira, né? E o texto fala de usar metodologias de estratégia para isso, como o Balanced Scorecard. Isso mesmo, os indicadores balanceados. Que é um jeito de tirar o RH da teoria e jogar na arena dos dados concretos. Mas, como funciona essa mecânica na prática? Então, o scorecard, quando bem usado, funciona como um motor de tradução. Tradução de metas? Uma campanha de motivação genérica. Já o RH estratégico olha para isso e traduz assim:
Para reduzir o cancelamento, nossa equipe de suporte precisa de mais autonomia e habilidade de negociação. Ah, e aí eles criam um treinamento focado nisso. Exatamente. E medem a eficácia cruzando o resultado do treinamento com a queda nos cancelamentos. Eles constroem uma ponte matemática, sabe? Entre desenvolver a pessoa e a receita da empresa. Sensacional, essa ponte matemática é o que salva. E o que chama atenção nas fontes é que a ideia não é o RH concentrar todo o poder. Pelo contrário, né? Totalmente. O maior benefício é fazer com que o RH oriente a gestão de linha, ou seja, os outros líderes, para que eles mesmos sejam os defensores da estratégia de pessoas. Isso é muito louco, porque descentraliza tudo. O RH vira um consultor interno para o diretor de vendas, perceber que gerir o clima da equipe não é um probleminha de RH, é o jeito de bater a meta de vendas. É isso. O RH fornece os dados e a inteligência, e a gestão operacional executa no dia a dia. Mas aqui a gente esbarra num problema. A teoria é linda, só que bate de frente com a realidade corporativa. Bate com muita força. Pois é. Se isso é tão bom, por que quase ninguém faz? A pesquisa da SABPP que o material traz joga uma luz bem dura sobre as lacunas de competência. A real é que o RH, no geral, não tem essa maturidade. A pesquisa é bem contundente sobre isso. Eles apontam uma falha enorme de comunicação. Conselhos e diretorias soterrados por documentação puramente operacional de RH. Nossa, imagino. Em vez de entregar um dashboard limpo, entregam 500 páginas. Exato. Relatórios cheios de jargão sobre horas de treinamento, taxa de vaga preenchida. Mas pensa na psicologia por trás disso. Existe uma armadilha aí. Entregar essas 500 páginas dá uma falsa sensação de segurança, né? Com certeza. É uma tentativa de provar valor através do volume de trabalho. Só que conformidade, por mais que seja obrigatória para não tomar processo, é um terreno seguro. Estratégia exige assumir risco, lidar com incerteza. E muita gente prefere o conforto da burocracia, né? O que gera um dos achados mais críticos da pesquisa, a desconexão total com o mundo real. Como assim, mundo real? O texto fala de uma falta de compreensão dos fatores macroeconômicos e tecnológicos. Se o RH se isola, falta pensamento sistêmico. Ah, entendi. É como se o RH fosse a área de compras de uma fábrica. Pensa num time de compras trancado na sala que nunca desce para o chão de fábrica e nem sabe o que a empresa produz. Nossa, perfeito. Eles começam a comprar peças aleatórias porque estavam na promoção ou porque é a tendência do mercado. Aí a fábrica para porque as peças não encaixam. É bem isso que acontece. Como você vai alinhar talentos sem entender como a logística ou o marketing ganham dinheiro na prática? E sem essa visão, falta foco externo. Sim. O material bate muito na falta de networking focado em negócios e na deficiência em benchmarking. E vale lembrar, benchmarking não é copiar o concorrente. Não mesmo. É entender o porquê eles fazem aquilo, ver se cabe no seu contexto e só então adaptar. Sem isso, as decisões costumam ser desastrosas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque isso nos leva às famosas modas corporativas. O documento critica muito seguir tendências às cegas. Bastante. De advogado do diabo aqui. Quando o RH importa aquele modelo de avaliação do Vale do Silício, ou coloca mesa de ping-pong e sala de descompressão, não é uma tentativa genuína de inovar. Olha, a intenção pode até ser inovadora, mas o resultado é o que o documento chama de estratégias ineficazes que se tornam obsoletas. Porque falta contexto. Exato. Inovar ignorando a cultura interna gera um abismo entre planejar e executar. Imagina colocar uma sala de meditação super chique numa indústria pesada onde a galera faz turno rígido e hora extra não remunerada. Nossa, vira piada. Vira cinismo. A galera olha para aquilo e pensa que a empresa está desconectada das dores reais deles. É igual comprar um software caríssimo e ninguém tem um computador que rode o programa. Uhum. E quando a gente soma tudo isso, a burocracia, a falta de visão macro, essas modas aleatórias, o documento mostra que rola um efeito dominó, o que nos traz de volta àquela questão da grana no começo da nossa conversa. Pois é, não é mistério nenhum o motivo de o orçamento de RH ser cortado. Na hora de defender a grana para o conselho, o marketing mostra o retorno sobre investimento, a produção mostra ganho de eficiência. E o RH? O RH, se não for estratégico, chega com um caso de negócio muito fraco.
Se eles não conseguem provar que um programa de liderança reduz custo de rotatividade, eles viram alvo fácil. Para a diretoria financeira, se não tem retorno comprovado, é supérfluo. E essa fraqueza cria uma dinâmica de poder bem tóxica. O texto fala que o RH acaba sendo dominado ou manipulado pelos gerentes das outras áreas. Sim, rola muito isso. Imagina um gerente de projetos que precisa contratar alguém urgente e acha um cara muito bom, mas que pede 30% acima do teto salarial da vaga. O clássico conflito. O RH tem a regra, mas o gerente tem a urgência. Exato. O RH sabe que isso vai quebrar a equidade interna, vai dar problema. Mas como eles não têm a modelagem financeira para provar que essa exceção vai destruir a margem de lucro do projeto no longo prazo, eles perdem o argumento. Eles tentam usar a desculpa da política da empresa, né? Sim, que é atropelada na hora pelo argumento da necessidade operacional. Aí o RH cede para não ser o departamento do não e aprova a contratação. E isso leva a outra consequência grave que a pesquisa aponta: a inflação de custos incontrolável. O RH vira um mero repassador de pedidos. E a folha de pagamento explode. Explode. Exceção vira regra e o RH vira um cúmplice silencioso de uma estrutura que não se sustenta. Tem um outro ponto nas fontes que piora tudo, que é o foco exclusivo naquelas abordagens mais soft. Desenvolver empatia e inteligência emocional, só que isolado do mundo dos negócios. Ah, sim. Isso é um perigo. É tipo, imagina um time de futebol onde o técnico para de dar treino tático e foca só em fazer os jogadores serem melhores amigos. Todo mundo se abraçando no vestiário. Isso. Eles resolvem conflitos super bem, a empatia tá lá no alto, mas ninguém ensinou a regra do impedimento ou como chutar pro gol. Vão entrar em campo e tomar uma goleada. Vão perder todas sentindo que o clima tá ótimo. Essa analogia é perfeita. Habilidades comportamentais são ferramentas incríveis, mas elas são o lubrificante da engrenagem, não a engrenagem em si. Elas precisam gerar desempenho. Sim, se não fica no vazio. E se conectarmos isso a um contexto maior, o resultado final dessa falta de visão de negócios, desse foco exagerado no soft, é que o RH fica incapaz de influenciar a cultura da empresa de verdade. Até porque não dá para construir cultura quando você está preso no modo gestão de crise. Impossível. Se a equipe passa a semana apagando incêndio, lidando com um processo trabalhista que podia ser evitado, ou briga de salário, sobra zero banda mental para planejar a cultura. Cultura exige tempo, dados, intencionalidade. E vira um ciclo perverso, né? A falta de estratégia cria falhas e crises. As crises sugam o tempo da equipe. Aí eles ficam só reagindo e nunca constroem uma visão macro para evitar a próxima crise. Construir uma cultura de alto desempenho assim é matematicamente impossível. Total. Então, o que tudo isso significa, né? Chegando aqui na reta final da nossa análise desse material da SAB BP, fica muito claro que essa competência em estratégia não é só jargão de currículo. Não é mesmo. É a linha divisória. De um lado, você tem aquele RH afogado em formulário, que a diretoria acha que é um ralo de dinheiro e que os outros gerentes passam por cima. E do outro lado, o cenário ideal das fontes exige uma mudança brutal. O profissional de RH precisa entender de mercado, de margem de lucro e da dor do cliente, tanto quanto o diretor comercial. É trocar o foco no como preencher a planilha pelo porquê a gente está fazendo esse projeto. Exato. Garantir que cada iniciativa esteja calibrada com as metas financeiras da empresa. É aí que a tradução da meta global para o sucesso do indivíduo realmente funciona. E é aí que os próprios gerentes das outras áreas abraçam o desenvolvimento das pessoas porque eles veem que essa é a chave para o sucesso deles mesmos. E olha, isso levanta uma questão importante, uma provocação final que vai até um pouco além do documento de hoje. A gente estabeleceu que o ápice de um líder de RH é capacitar a gestão de linha para que eles executem a estratégia de pessoas no dia a dia, certo? Certo. Fundindo ali o desenvolvimento com as metas operacionais. Exato. Então imagina um futuro onde um departamento de RH atinge 100% de perfeição nisso, onde todos os gerentes da empresa tomam decisões incríveis sobre pessoas sozinhos. Será que o destino de um RH perfeitamente alinhado é se tornar totalmente invisível, tão embrenhado no DNA e na operação diária de cada gestor, que nem teria mais por que existir um departamento separado para isso? Caramba,
É um paradoxo brilhante para a gente encerrar. O maior sucesso de um departamento seria causar a própria extinção, né? Ou melhor, a dissolução dele na fundação da empresa inteira. Fica aí o questionamento. Fica mesmo. É uma reflexão muito profunda sobre o futuro da gestão. Para quem acompanha a gente continuar mastigando, um excelente tema. Obrigado pela parceria de sempre nessa discussão e a gente se vê no nosso próximo mergulho.